Olá pessoal, tudo bem, meus queridos e minhas queridas? Como prometido, né, dando continuidade à série de Pulo do Gato, hoje eu venho aqui trazer um assunto, né, que acho que fica até redundante eu falar que gosto muito, porque a maioria das coisas que eu vou falar aqui são matérias afetas ao que eu gosto de fazer, é o que a gente vem atuando, tá? Desde mais ou menos 2014, 2013, por aí, tá? E hoje eu venho falar para vocês da possibilidade de recuperação de créditos, tá? Créditos esses tributários, né? E aí você deve estar se perguntando, mas peraí, o que tem a ver Previdência Social com tributário? Como eu atuo em duas áreas, eu vou falar aqui neste canal dessas duas áreas específicas. E uma coisa tem tudo a ver com a outra e vocês vão ver por quê, tá? O assunto que eu trago para vocês hoje aqui é a possibilidade de recuperação de créditos tributários relativos às contribuições previdenciárias incidentes, tá? Sobre a verba do auxílio-doença, tá? Mas, peraí, você deve estar perguntando, peraí, doutor, auxílio-doença é isso, né? A gente sabe que as pessoas os trabalhadores formais, os empregados, né, quando eles estão trabalhando numa empresa e restam acometidos de alguma doença, se esse afastamento, né, se der por até 15 dias, a gente sabe que é obrigação da empresa manter os salários em dia, tá? E aceitar o atestado médico enquanto a pessoa fica em casa se recuperando. Por outro lado, se este afastamento médico se prolongar e ultrapassar os 15 dias, né, entrando no 16º dia, o artigo da lei de benefício diz que fica a cargo do INSS o pagamento desse benefício. Mas será que esse período todo, desde o primeiro até o 16º, será que isso não é benefício previdenciário não? O que vocês acham? Então tá, vem comigo aí pra gente conversar um pouquinho sobre isso, que acredito que vocês vão entender. Isso é um ativo muito grande para quem trabalha com previdência, tá? É uma revisão. Aliás, acredito que vocês saibam, mas vão começar a se familiarizar comigo aqui. Eu gosto muito de revisão, muito. Aliás, no escritório, o nosso cargo-chefe aqui é revisão de benefícios, tanto por lado do empregado, quanto por lado do empregador, tá? Que é a parte de previdência empresarial, e isso aqui que eu vou falar para vocês hoje é uma parte da previdência empresarial, tá? Então vem comigo aqui, só vou reduzir um pouquinho aqui o vídeo, tá? Para vocês poderem enxergar melhor, que eu preparei alguns slides aqui para a gente ir conversando, para ficar um pouco mais dinâmico e vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Pera aí, vamos lá, só um minutinho. Agora vocês estão me vendo menor, né? Então vamos lá, eu vou tirar essa tela aqui e vou colocar a outra. Bem, acho que dá até para a gente aumentar um pouquinho mais aqui. Bem, então vamos lá. Como vocês estão percebendo aí, tá? Não por acaso o nosso bate-papo aqui de hoje, o nosso pulo do gato de hoje, ele tem que começar pelo dispositivo que regula o auxílio-doença, tá? E vamos ler rapidinho aqui. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, tá? Isso aí é o que a lei de benefício diz acerca do auxílio-doença. Acredito que isso não seja novidade para vocês, tá? Mas é o que a lei de benefício está dizendo. Vamos para o próximo. Logo após, o artigo 60 diz o seguinte: o auxílio-doença será devido ao segurado, empregado, a contar do 16º dia do afastamento e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. Tá? Então, o que vocês têm que se apegar aqui, né, na leitura desse dispositivo. A lei diz a contar da data do início da incapacidade. Tá? Então isso é muito importante. Vamos lá, vamos para o próximo. Aí a gente não poderia deixar de falar aqui, porque a Previdência Social ela é fixada em duas grandes legislações, né, que é a Lei 82.13 de 91, que é a lei que regula os benefícios, e a Lei 82.12, e também de 91, aliás as duas são de 91, né,
que regula a parte de custeio da Previdência Social, tá? E o artigo 28, pessoal, o artigo 28, ele é o artigo central desta lei de benefícios para quem quer trabalhar com Previdência, sobretudo com essa parte empresarial, tá? É porque o artigo 28, ele diz o que se entende como salário de contribuição e aquilo que incide sobre ele. Verbas habituais, não habituais, o que tem caráter remuneratório, indenizatório, por aí vai. Tá? Sugiro que vocês leiam com muito carinho esse artigo 28, que ele é um artigo muito importante, tá? Muito importante mesmo para a gente desvendar alguns mistérios aqui, e acredito que vocês vão conseguir levar isso até para a parte de benefício do segurado de uma maneira geral, tá? Que é importante. Então, o que o artigo 28 diz? Para o empregado e trabalhador avulso, a remuneração oferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade, dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, tá? Durante o mês, destinado a retribuir o trabalho, e aí é importante, por isso que eu deixei em amarelo ali, destinado a retribuir o trabalho, não é indenizatório, é aquilo que advém da força do trabalhador, tá? Destinado a retribuir o trabalho. Qual que seja sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais, tá? Isso é muito importante também. Aquilo que é habitual passa a integrar base de cálculo para fim de salário, tá? Sob forma de utilidades e de adiantamentos, decorrente de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviço nos termos da lei ou do contrato, e por aí vai, tá? Então, percebam que aqui é o dispositivo que trata do que é salário de contribuição e aquilo que incide sobre ele. Vamos para o próximo. Ponto importante, tá? Esse artigo 28, ele tem um parágrafo que diz expressamente aquilo que não integra salário de contribuição. A gente sabe, tá, que as restrições, tá, de uma maneira geral no direito tem que estar expressas, tá? Não pode haver restrição de direitos por analogia, por qualquer outro tipo de análise, de interpretação que não seja expressa quando se trata de suprimir direito, diminuir direitos, tá? Então o parágrafo 9º diz expressamente, não integram o salário de contribuição para fins desta lei exclusivamente os benefícios da Previdência Social, tá? E aqui é importantíssimo esse parágrafo 9º. Esse parágrafo 9º, tá? Ele está dizendo que os benefícios previdenciários não integram base de cálculo para fins de incidência de contribuição. E aí, reflete comigo a seguinte situação, tá? O empregado, tá, de uma empresa que você talvez preste serviço, ou o empresário que te procura, porque ouviu falar isso em algum lugar, tá, te procura e diz o seguinte, olha só, o meu funcionário, eu tenho aqui alguns funcionários, vamos imaginar uma fábrica, eu tenho alguns funcionários aqui, eu tenho um setor dentro da minha empresa que trabalha com a gestão de afastados, tá, isso é importante também, esse tipo de trabalho é muito importante, e a gente tem uma recorrência aqui de entra e sai de auxílio-doença. Outros conseguem receber do INSS, outros não, voltam a trabalhar, outros ainda estão com o contrato suspenso e por aí vai. Tá? Então, imagine a seguinte situação, a pessoa entrou, a empresa, a pessoa apresentou um atestado médico primeiramente, tá? O médico deu, sei lá, 10 dias para aquela pessoa, ela fica em casa, recebendo, afastada do trabalho, mas recebendo remuneração, a lei diz isso, tá? Qualquer outra configuração para esta situação em específico viola, ultrapassa o que a lei está dizendo, e aí beira a violação legal. Então ele fica 10 dias e tal, volta, e fica os 10 volta, quando ele volta o médico da empresa percebe que ele ainda não está bom, e aí ele dá mais, sei lá, 5 dias, ele já completou 15 nesse sentido, não trabalhou, e aí fatalmente ele vem a entrar para o INSS, tá? E aí, quando ele entra para o INSS, tá? A gente tem, lembra que eu falei lá no começo? Vamos voltar mais um pouquinho aqui. Esse slide aqui. Lembra que eu falei lá nesse artigo 60 que o auxílio-doença será devido ao segurado, empregado, a contar 16º dia de afastamento, nos casos de mais segurado, a contar da data do início da incapacidade.
tá? Então, nesse caso que eu estou falando para vocês, considerando que essa pessoa ela foi procurar o INSS a partir do 16º dia, chegando no INSS, o perito médico do INSS fala o seguinte para ela, olha só, você está incapaz desde o primeiro dia, desde o dia 10. Isso, digamos que nós estamos lá para o dia 27 do mês. Ó, você está incapaz desde o dia 10, então seu benefício, você vai receber benefício desde o dia 10. Isso internamente, essa decisão, a rigor, não parece muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver para quem trabalha somente com segurado. Mas quem trabalha com empresa, isso é uma luz, é um radar, é uma luz de atenção que acende. Por quê? Por que é uma luz de atenção que acende para a gente? Porque quando a lei diz que o auxílio-doença ele começa a ser pago a partir da data da incapacidade, e se a data da incapacidade retroagiu ao primeiro afastamento, que foi o primeiro atestado médico que ele deu, esqueceu o que diz aqui o parágrafo 9º? Não integram ao salário de contribuição os benefícios previdenciários. Então, na contabilidade da empresa, tá? Na contabilidade da empresa, aqueles 15 primeiros dias, que a lei diz que é encargo do empregador, ele vai pagar a contribuição previdenciária sobre aquela parcela ali, tá? De auxílio-doença, ou de salário. Afinal de contas, ele pagou 15 dias de salário sem aquela pessoa trabalhar, tá? Então, esses primeiros 15 dias não incidem contribuição previdenciária se a data do início da incapacidade retroagir ao primeiro afastamento, tá? Então isso é muito importante por quê? Porque à primeira vista você pode pensar, peraí, mas vai incidir a contribuição previdenciária a despeito dessa nova sistemática que iniciou as alíquotas progressivas, né, da base de cálculo do salário, mas vamos considerar 8%. Se essa pessoa tinha um salário de R$2.000 e ela recebeu metade do salário dela, né, ela tem uma base de cálculo para fins de contribuição previdenciária de R$1.000. Vou fazer um cálculo bem superficial aqui, tá, gente? Eu não vou me apegar nesses detalhes, não. Mas faz um cálculo comigo, 8% de R$1.000, né? 8% de R$1.000, deixa eu fazer aqui para a gente ter bem correto aqui. Vezes 8%, vai dar aí R$80, né? Opa, peraí, apagou aqui. R$80. Isso é R$80 de um funcionário, tá? Imagina uma empresa grande que tem um entra e sai, um fluxo muito grande de entrada e saída de pessoas de auxílio-doença. Isso pode representar para a empresa um ativo muito grande a título de recuperação fiscal, recuperação de contribuições previdenciárias sobre a parcela do auxílio-doença, tá? Existem outras revisões, tá, pessoal? Eu só estou falando aqui para vocês hoje da revisão no que toca a parte da contribuição previdenciária sobre o auxílio-doença. Mas tem sobre o terço constitucional de férias, que também é uma verba indenizatória, não tem natureza salarial. E o que importa também aqui é saber é que esses primeiros 15 dias a pessoa não trabalhou. Então, se a pessoa não trabalhou, lembrando que o fato gerador desta contribuição previdenciária é o exercício da atividade remunerada. Se a pessoa não trabalhou e a doença retroagiu à data do início do primeiro afastamento, isso não é salário. Se isso não é salário, não incide contribuição previdenciária, né? Ao contrário do censo, isso é um benefício previdenciário, não incide contribuição previdenciária sobre isso. O parágrafo 9º do artigo 28 é expresso na linha A quando diz sobre isso, tá? Então, fiquem ligados nisso, que isso é uma situação muito importante. Vamos prosseguir aqui, tá? Por que eu botei esse hash para vocês aqui? Porque fatalmente essas questões que tratam de benefício previdenciário, sobretudo questões tributárias, desagam no STJ. Tá? Por que desagam no STJ? Porque o STJ é o guardião, né, das leis federais nesse país, e a lei de benefício é uma lei federal e a gente está tratando, querendo ou não, do artigo 59, do artigo 60, do artigo 28 da lei de custeio, 59 e 60 da lei de benefício e o artigo 28 e seus parágrafos e incisos da lei 8212, que é a lei de custeio. Então todas elas são leis infraconstitucionais. Quando se questiona essas questões infraconstitucionais, o STJ é o tribunal competente para dirimir essas divergências. Então,
Esse RESP, depois vocês pesquisam aí, leiam com calma, que ele tem, salvo engano, 35 páginas. Esse RESP, 1.230.957 do Rio Grande do Sul, justamente procurou tratar desta sistemática, toda que a gente acabou de conversar aqui, tá? E ele foi julgado, pessoal, pelo rito do artigo 553C, que é o atual 1036 do CPC, ou seja, tem aquele efeito repetitivo e aplicabilidade imediata e em todo o território nacional, tá? Então, vamos comigo. Aí está um resumo da ementa dele, tá? E deixei ali bem rachurado para vocês verem, tá? Nessa parte que toca essa questão da repetição do indébito das contribuições previdenciárias sobre os 15 dias de auxílio-doença. Tá? Isso foi julgado em 2014, aliás, foi julgado um pouquinho antes, mas só foi publicado no dia 18, né, de março de 2014, tá? Pelo ministro relator Mauro Campbell. Então, esse é o precedente que vocês vão eventualmente usar para poder, diminuir um pouquinho aqui, vocês vão eventualmente utilizar para poder emplacar essa tese no judiciário, tá? Então, vamos para o próximo. Pessoal, vou dar essa informação aqui porque acredito que não custa nada, tá? Já estamos aqui conversando sobre isso, acho que vale a pena a gente tratar um pouquinho. Toda vez que se tem um recurso afetado no STJ ou no STF, tá? No STJ com efeito repetitivo, no STF com repercussão geral, quando se faz a lavratura do acórdão que deu origem àquele julgamento, todo aquele debate daquela matéria, o regimento interno do STJ, no artigo 104A3, ele diz, tá, sobre a necessidade de se definir uma tese jurídica. Toda vez que se tem um efeito repetitivo ou repercussão geral, uma tese de abrangência nacional, o tribunal ele tem que lavrar ele tem que, digamos assim, estabelecer, ele tem que fixar a tese jurídica que deu desfecho para aquele caso, tá? E nesse caso aqui que a gente está tratando, como eu falei que tem efeito repetitivo, essa tese jurídica foi firmada no seguinte sentido: sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros 15 dias de afastamento por um motivo de doença, não incide a contribuição previdenciária por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação e tributação, que exige verba de natureza remuneratória. O que o STJ está dizendo aqui? Que esses 15 primeiros dias pode ser qualquer coisa, menos verba remuneratória, ou seja, verba salarial. Neste caso aqui em específico, ele é benefício previdenciário porque ele retroagiu à data do início da doença, tá? Então, fiquem ligados nisso, que isso é muito importante, isso gera revisões muito legais. Pode não ser uma revisão totalmente, digamos assim, com caráter aquela remuneração muito boa que vai lhe dar, mas isso pode abrir uma porta na empresa para você entrar. E aqui a gente toca num ponto interessante, que é a parte do marketing jurídico, né, interno, digamos assim. É aquele marketing que você mostra para o empregador, para o empresário, que você conhece a matéria, que você conhece a parte previdenciária, empresarial, tá? Isso pode não representar no primeiro momento aquele ativo financeiro de grandes honorários, mas ele abre uma porta. Ele abre uma porta para outras causas que vão lhe dar uma remuneração muito vantajosa. Repetição de PIS/COFINS, de CSLL e por aí vai, terço constitucional de férias né, e por aí vai. Tem outras revisões que eu gosto bastante também, que a gente poderia tratar em outro momento, tá? Mas é muito interessante isso aqui, tá? Vamos passar. Ver se eu tenho, acho que eu tenho, tá. Lembrei aqui, é porque eu não já gravei isso aqui já tem um tempinho, e aí eu vou diminuir para vocês conseguirem ler aqui. E vocês devem estar me perguntando, peraí, doutor, mas essa questão ela parou no STJ, né? Geralmente a Procuradoria das Fazendas Públicas, de uma maneira geral, leva isso até o cabo, né? Até o final, e vai discutir no plenário do STF e tudo mais. É óbvio que isso, a Procuradoria procurou levar isso pelo STF, tá? Porém, como vocês estão vendo aqui no slide,
tá? Eu coloquei decisão do STF não constitucionalidade, porque esse RE, quando ele chegou no Supremo, o Supremo afetou por conta da matéria. E aí, em decisão, tá? O ministro Ricardo Lewandowski, julgado isso em 2001 e publicado só em 2014, disse que essa questão não é constitucional. Não há violação a dispositivo constitucional e, portanto, tá, devolveu a matéria para o STJ e disse, ó, o filho é de vocês, teoricamente, tá? No bom popular. O filho é de vocês. Não tem violação à Constituição aqui, a matéria é infraconstitucional e eu não tenho nada a ver com isso, tá? E esse processo voltou para o STJ, aquele RESP que vocês viram no slide anterior, e até a presente data não tem ainda um trânsito julgado, ao menos nos andamentos processuais não consta certidão de trânsito julgado lá, tá? Mas é uma matéria pacificada no âmbito judiciário, tá? Acredito que vocês não vão ter nenhuma dificuldade, tá, em conseguir levar isso a conhecimento dos juízes e conseguir esse ativo para a empresa de vocês, que vocês trabalham, tá? Isso é muito legal, eu gosto bastante, sobretudo, de passar para vocês esse tipo de informação, que eu acho que a gente não ganha nada a ficar juntando, guardando isso só pra gente. É bom que a gente compartilhe com os colegas essas informações, tá? Eu fico por aqui, mais um vídeo que foi gravado aqui para vocês dessa série de Pulo do Gato. Espero que vocês tenham gostado, agradeço a vocês que ficaram aqui pacientemente me ouvindo, uma matéria que tem a ver com previdência e tributário. Pode ser que algumas pessoas não consigam assistir até o final, mas isso vai ficar aqui no meu canal. Me ajudem, compartilhe esse vídeo, marquem amigos nas publicações de redes sociais para que a gente consiga levar essa informação para mais gente. E quem sabe futuramente a gente não bola um curso voltado para esse tipo de coisa. Eu gosto bastante da área tributária também, atuamos aqui no escritório na área tributária. Minhas redes sociais estão aí embaixo, curta lá, me siga no Instagram, que de vez em quando eu publico alguma coisa lá. E, sobretudo, aqui nesse canal, que isso é importante para a gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, se protejam, se cuidem. Forte abraço a todos.